mas não estressado. O que o aumento dessa tal Selic, taxa básica de juros do Brasil, significa e o melhor ou pior, como ela pode impactar no seu bolso, tirar sua grana, diminuir seu poder de compra e principalmente como que ela pode te gerar o desemprego. Fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo de uma forma simples e direta para você entender o que significa esse aumento da taxa de juros e como ela pode impactar na sua vida. Meu nome é Cláudio Medeiros, conhecido como Claudinho, e no nosso canal a gente fala sobre o jogo do dinheiro e o que a gente precisa entender a respeito de algumas regras na vida sobre o dinheiro. E uma delas é a gente entender sobre a educação financeira básica e dentro da educação financeira básica alguns conceitos básicos da economia. Porra, Claudinho, você vai me fazer agora estudar economia? Não tem nada a ver com isso. Estou falando que você precisa entender o básico do que acontece numa economia para saber até que ponto isso pode impactar no seu bolso. E aqui no quadro puto, mas não estressado, a gente coloca algumas coisas que deixam a gente um pouco revoltado, que pode impactar na nossa vida, mas que não adianta a gente ficar estressado, não adianta a gente reagir de uma maneira ruim, porque isso não vai mudar em nada, né? Já aconteceu, inclusive, já diria o filósofo Jim Rohn, não é o que acontece com você que importa, o que importa é como você reage ao que acontece com você. O que acontece com todo mundo, então como você vai reagir? Então é o que eu falei, ficar puto é normal, mas ficar estressado não, então segura as ondas que agora a gente vai falar tudinho que você precisa entender. Eu vou inclusive falar aqui 7 coisas que podem ser impactadas pela alta da Selic, pela alta da taxa de juros básicos do Brasil e como isso pode mexer no seu bolso e principalmente o que você deve fazer para sair disso aí. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o que é essa tal de Selic? Você já deve ter ouvido falar em muitos lugares. Selic aumenta, Selic diminui, o governo determina, o Copom, enfim. Dentro do governo do Brasil, o Banco Central, ele tem um comitê de políticas monetárias, né, o Copom, que se reúne a cada 45 dias para, dentre outras coisas, determinar a tendência, a continuidade ou não da taxa Selic, se ela aumenta, se ela diminui, se ela se mantém. E basicamente a taxa Selic ela é um parâmetro para o governo combater a inflação. Então, dentro de um ano, o governo tem as suas metas de inflação. Nesse ano a gente já estourou, inclusive, por isso que o governo está tendo que agir de uma forma tardiamente, mas eu não estou aqui para ficar criticando ou não a política econômica do Brasil, mas voltando aqui como isso vai impactar no seu bolso. Então, o Selic, ela é a taxa básica de juros do Brasil, o nome Selic, né, sistema especial de liquidação e custódia. É um nome bonito, mas que no final das contas é a taxa básica que é usada como referência em tudo que acontece no Brasil, ou seja, o empréstimo que você pega hoje, os juros que você tem bancário, os empréstimos interbancários, tudo no final das contas é balizado através da Selic. Tá bem, Claudinho, tá bem, mas como é que essa porra vai impactar no meu dia a dia? Como é que isso vai mudar a minha vida? Saber dessa Selic, isso vai mudar como minha vida? Fica tranquilo, fica comigo que eu vou entrar agora em 7 pontos fundamentais que a Selic pode atrapalhar a sua vida, pode ajudar a sua vida, enfim, pode impactar a sua vida, mas mais uma vez, não adianta você ficar puto, aliás, fica puto, mas não fique estressado, não adianta você ficar estressado, e sim, você tem que saber conduzir isso para que ela impacte sua vida, mas que não mude os seus planos. Então, vamos lá. Impacto número 1 do aumento da taxa básica, do aumento da Selic, né? Esse é o mais fácil de entender. Ele aumenta o custo dos empréstimos, custos de financiamento, custos de cartão de crédito. Eu espero do fundo do coração que você não recorra ao crédito rotativo do cartão de crédito ou cheque especial. Mas se já estiver recorrendo, depois a gente vai falar sobre isso, vai ter que cortar isso, sai disso, porque isso são os maiores juros do universo, são os juros de crédito do cartão crédito rotativo, né, do cartão de crédito e cheque especial. Então, quando você aumenta a taxa de juros referenciada, né, a Selic, você aumenta tudo mais. Então,
as pessoas tendem a gastar menos. Eu vou falar um pouco mais na frente, porque se o crédito está mais caro, né, tá mais caro você tomar esse crédito, você pensa duas vezes antes de comprar aquele seu, enfim, novo liquidificador, nova geladeira, novo carro, porque você sabe que você vai pagar mais caro com isso. Ou seja, aumento então dos custos de empréstimo e financiamento. Impacto número 2 da alta da Selic, né? Então você tem um maior incentivo por economia. Porra, se eu estou gastando menos, né? Eu ganho esse dinheiro, seja do meu salário, seja do meu prolabore, seja das minhas rendas, né? Se eu estou gastando menos, eu vou economizar um pouco mais. Aí, nesse caso, algumas aplicações começam a ficar mais atrativas, né? O tesouro, a gente vai depois falar só sobre o tesouro direto, né? Os CDIs começam a ficar mais atrativos, porque você tem um aumento dessa taxa Selic que impacta diretamente ali. E pelo amor de Deus, se você põe o seu dinheiro na poupança, para agora, me chama ali no direct, aliás, vou deixar aqui o meu canal do Instagram, né, que é o @FalaClaudinho, vai lá pra gente conversar, sai da poupança, cara. A poupança tá roubando seu dinheiro, porque você acha que seu dinheiro está crescendo, mas ele está sendo engolido pela inflação, então no final das contas, o seu rendimento real na poupança, ele não compensa, ok? Fica tranquilo, existem várias formas de você aplicar seu dinheiro, mas a poupança não é uma delas. Enfim, número 2, maior incentivo à economia. As pessoas gastam menos e economizam mais. Número 3, aumento do valor da moeda, no caso do real, né? Porque quando você aumenta a taxa de juros aqui, você cria um maior incentivo para o capital estrangeiro, e quanto mais dinheiro entrando no Brasil, maior oferta de dólar, né? Você consequentemente, né, no equilíbrio, o câmbio é flutuante significa que quem determina, né, se aumenta ou diminui o dólar é o mercado. Quanto mais dólar sendo ofertado no Brasil pela essa atratividade de aplicação dos estrangeiros no Brasil, menor a taxa de câmbio, dentre outros fatores, mas isso é o mais básico para a gente explicar aqui. Número 4, né, impacto nas empresas e impacto nos consumidores. Porra, quando você tem o aumento da taxa de juros, as empresas pensam duas vezes antes de captar um crédito para fazer um eventual investimento ou expansão na sua fábrica, né? Então elas seguram qualquer projeto de expansão que a empresa tinha, pode ser que ela segure até essa taxa diminuir de novo ou não. Se não diminuir, nunca vai ter esse projeto executado. E nos consumidores, como eu já falei, os gastos diminuem. Porque o cara, opa, peraí, não, eu não vou comprar essa mochila, eu não vou comprar esse celular, eu não vou comprar sei lá, batedeira, porque isso vai, chegando o verão agora, né, o ar-condicionado, porque isso o custo disso vai ser muito alto, enfim, os juros mensais vão ser muito altos, então eu não vou comprar. Então, tanto empresa quanto consumidor tendem a reduzir seus gastos, como eu já tinha falado. Quinto impacto, cara, parece que não tem muito a ver com sua vida, mas tem, você precisa entender isso. Aumento da dívida pública. Como assim, Claudinho? Toda vez que se aumenta a taxa de juros, né, a dívida, um dos componentes da dívida pública é o que a gente coloca lá, né, seja no Tesouro ou outro, eles emitem certificados para a gente. Na prática, a gente empresta dinheiro para o governo, como ele está pagando uma taxa mais alta, já que aumentou a Selic, né? Então a dívida vai ser maior. Só para você ter uma ideia, existe um cálculo feito aí pelo Banco Central que mostra que a cada 1 ponto percentual de aumento da taxa básica, da Selic, isso causa um impacto de 32 bilhões de reais na dívida pública. Então, 1 ponto percentual, nossa dívida pública aumenta 32 bilhões. E o que a gente tem a ver com isso? No final das contas, isso sobra para a gente. Porque quando você tem um aumento da dívida pública, né, se o governo está devendo mais, só tem duas formas dele tratar isso, dele lidar com isso. Uma dessas formas é o aumento da carga tributária, né? Num período pré-eleitoral aí não é nada interessante você ter aumento de imposto, aumento de tributo, até porque a carga tributária do Brasil já é um negócio absurdo, né? E outra medida que o governo pode tomar, né, para diminuir a sua dívida é cortar gastos públicos. Esse, inclusive, é o sonho de muita gente no Brasil, né? A gente enxugar a máquina pública do Brasil. Mas, mais uma vez, a gente sabe também isso aí vai
vai mexer muito no processo eleitoral, não é muito fazível para o governo. Mas o fato é que se você aumenta essa dívida, dois mecanismos para você baixar essa dívida são justamente aumentar a carga tributária, não tem mais como, o Brasil explode já, né? Ou diminuir os gastos públicos. Sexto impacto do aumento da Selic, né? Diminuição do nível de confiança. Então, o cara começa a perder a confiança de fazer as coisas, porque tudo que ele fizer vai ter uma taxa mais alta, então vai ficar mais retraído, vai ficar mais contido, o que a gente estava falando mais atrás, diminui gasto, diminui investimento, né? Investimento que eu digo das empresas em expansão, investimento poupança aumenta, né? O cara aumenta a sua poupança. E o sétimo item, que na verdade é o que a maioria das pessoas sente no dia a dia, é a redução da inflação. Eu vou tentar explicar isso de uma maneira bem rápida aqui. Se você aumenta a taxa de juros, você aumenta o crédito, você diminui então os gastos, né? As pessoas, eu estou pagando mais caro aqui nesse empréstimo, ou estou pagando mais caro nesse financiamento, nesse parcelamento, então eu não vou comprar. Então eu diminuo então os meus gastos, o consumo diminui, o investimento nas empresas diminui, como a gente já falou. Logo, quando você diminui esse envio de dinheiro para o mercado, né? Se eu estou gastando menos, a loja ali do seu João, a loja da Dona Maria está recebendo menos. Então, quando você tem uma oferta menor de dinheiro circulando no mercado, na economia, você tem então a possibilidade, esse é o objetivo final, de você diminuir a inflação. Como assim, Claudinho? É porque assim, se você tem pouco produto e muito dinheiro, a tendência é que você aumente o valor desse produto, né? Oferta e demanda. Agora, quando é o inverso, né? Você tem muito produto e pouco dinheiro, lembra que eu falei, menos dinheiro entrando no mercado? A tendência é que para você escoar esses produtos, você precisa baixar o preço. Então pensa que você é dono de uma loja, passou o Natal e você está abarrotado lá de enfeite de Natal na loja. Ou seja, muito produto. Qual é a demanda disso? Zero? Zero não, pequena. O que você vai fazer para escoar esses produtos? Baixar o preço. Então esse é o conceito básico, assim, né? Menos dinheiro rodando no mercado, mais o mercado tem que achatar, tem que diminuir esse preço. Mas basicamente é isso. Ou seja, como que a Selic no final das contas vai impactar no seu bolso, vai ser principalmente através da inflação, mas também por esses outros 6 itens que eu falei. Bom, no início desse vídeo eu falei que a Selic, que essa questão do aumento da Selic pode diminuir o seu poder de compra. Como eu falei, a inflação hoje diminui o nosso poder de compra. Então, se tem pouco dinheiro entrando no mercado, as empresas recebem menos, sua margem de lucro tem que diminuir, às vezes ela a produção das empresas diminui, né? Então, quando você tem uma produção no geral diminuindo, né? Porque você não tem um mercado mais demandante, diminuiu a demanda do mercado, né? As pessoas estão retraídas, as pessoas estão economizando dinheiro, logo você tem uma diminuição do seu crescimento econômico, né? Ou seja, o famoso PIB. Depois, quem não entender sobre PIB, inclusive, comenta aqui para mim, não entendo que porra é essa de PIB, depois a gente vai falar sobre o PIB. Então, o nosso crescimento diminui, só que o pior de tudo, que eu falei no início desse vídeo, é que além do crescimento diminuir, você pode gerar um maior desemprego. Então, como que o aumento da Selic pode te deixar desempregado? Cara, assiste esse vídeo de novo. Entenda que se você tem menos gasto, se você tem uma retração da economia, se as empresas estão deixando de fazer investimento, pelo contrário, algumas vendendo muito menos do que as outras, provavelmente, tomara que você não faça parte dessa levada, as pessoas começam a ser demitidas, porque se eu estou vendendo menos, se eu estou gerando menos lucro, eu estou precisando de menos gente trabalhando aqui comigo, então vou cortar custo, vou diminuir meu quadro de colaboradores, meus quadros de funcionários, vou cortar custo, ou seja, a geração de desemprego nesse período é gigante. Então assim, caralho, Claudinho, você falou um monte de coisa ruim pra gente aqui. Não é coisa ruim. Eu quis botar de uma maneira bem didática o que acontece com o aumento da Selic, da taxa básica do Brasil, como é que isso vai impactar no seu bolso, através da inflação, através de uma eventual recessão que pode acontecer no país, né? Ou seja, diminuição do crescimento econômico, e pior, numa possibilidade de emprego.
Mas fica tranquilo, puto, mas não estressado, né? Ou seja, tem que ficar puto, termina esse vídeo puto, mas não fique estressado, porque se você ficar estressado não vai mudar em nada a sua vida. Fica sereno, fica tranquilo que a gente consegue resolver isso. Lembra que eu falo do jogo do dinheiro. A gente fala dos pilares que você precisa aprender para você sempre melhorar a sua vida. E acredite, as pessoas melhoram a vida, seja em momentos de crise, seja em momentos de expansão, não importa, se você dominar os pilares do jogo do dinheiro, você vai sempre crescer, independente se o Brasil, se o governo, se o mundo está em crise ou não. Porque quando você faz algum balanceamento, quando você faz algumas distribuições, que a gente vai falar muito sobre isso nas mentorias, que eu logo vou lançar aqui, do jogo do dinheiro, você entende que você consegue balancear isso tudo e você diluir riscos, né? Se o Brasil está mal, se o Brasil está bem, você consegue diluir riscos, que o importante é você estar sempre em crescimento. Nunca busca aqueles crescimentos, bola de basquete, que vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, uma segurança muito grande. Crescendo sempre, um pouquinho cada ano, né? O Warren Buffett tem uma média de cerca de 20% ao ano. Porra, Claudinho, 20% é pouco. Rapaz, juros compostos são as forças mais fortes do universo, já diria Albert Einstein, né? 20% crescendo ao longo de um bom tempo, meu amigo. Dá para você construir um bom pé de meia. Então é isso, espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro o que eu falei aqui, se ficou alguma dúvida sobre como a Selic pode impactar no seu bolso, deixa aqui embaixo nos comentários quais foram as suas dúvidas. E não deixe de se inscrever aqui no canal para você receber mais informações sobre isso. Inclusive, já coloca aí a notificação, o sininho, para toda vez que sair um vídeo novo apitar aí para você. Vai vir muita coisa boa ainda, estamos só começando e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Puto, mas não estressado, hein?